Tudo bem? Aulinha de física, parte conceitual de cinemática. Não esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, deixa aquele joinha pra gente e chama a vinheta! Vamos lá fazer mais uma aulinha aqui, né? Essa aula sendo aula de conceitos, né, relacionados à parte inicial da cinemática, da dinâmica, né? Vamos registrar essa aula agora. Então eu vou usar aqui um slide interessante, aqui um slide bacaninha. A gente deve fazer aqui algumas aulas sobre esses conceitos, né, de cinemática. Vamos dar um título específico aqui para essas aulas. Então devemos utilizar a numeração aula 01, 02, 03 sobre essa parte de conceitos. Tá? Então, sendo essa aqui a nossa primeira aula de física básica com parte de conceitos, tá bom? Então vamos lá, eu vou maximizar aqui para a gente poder começar. Tranquilo. Tá aí, professor Rogério Ruiz. Estamos direto no canal Física News aqui, né? E vamos daqui dar sequência. Qual o primeiro conceito que vem pra gente aqui? Vamos lá, o conceito de movimento, né? É o conceito de movimento. O primeiro aí da física, dessa análise aí conceitual, é o conceito de movimento. Você tem assim, ó, aí no slide, né? O que é o movimento, de acordo com o conceito? É a variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial do decorrer do tempo. Tá? Então, perceba que nesse primeiro momento a gente vai chamar os corpos aí, ou vamos chamar de móvel, ou vamos chamar de ponto material. Essa questão aqui está muito relacionada com as dimensões, né? Onde é que está esse objeto que a gente está analisando? Esse objeto está em meio de uma rodovia, né, onde tem muito carro, tudo grandão e tal, só um carro. Então o carro, eu não vou mensurar aí as dimensões dele, massa, comprimento, não, eu vou analisar o comportamento sobre outra visão aí. Eu vou analisar tempo, eu vou analisar o espaço que ele percorre, eu vou analisar a velocidade, a aceleração, o tipo de movimento que ele está desenvolvendo. Então eu não preciso fazer relação com as dimensões dele, e sim o que ele vai executar no espaço-tempo. Então eu chamo ele de ponto material, tá bom? Então, dessa forma, ele utiliza aí, né, o ponto material, né, como base para poder se referir a um objeto, né, ponto material, tá bom? Então, para existir um movimento, é interessante, né, comentar sobre isso, o aluno progredindo aí com esse conceito bem certinho. A ideia de movimento é a ideia de aproximação, ou você está se aproximando ou se afastando de algo. Aproximar ou se afastar de algo. Quando a gente fala algo, é o que ele chama aqui no texto, em qualquer livro de física, de ponto de referência. Então, quando você for comentar, ou quando você for ler, responder sobre movimento ou repouso, você precisa adotar um ponto de referência, né? Um objeto em relação a alguma coisa. Por quê? Porque é relativo à ideia de movimento e repouso. Você pode ter o mesmo ponto material, o mesmo objeto, que em relação a outro ele está parado, em relação ao terceiro ele está em movimento. Vamos entender isso? Olha aí, o exemplo que eu utilizei aí em várias aulas e a galera conseguiu pegar é o exemplo de você dentro de um carro. Você dentro de um carro, vamos supor que esse carro esteja a 100 km por hora. Está marcando lá no velocímetro dele 100 km por hora. Pá, beleza. 100 km por hora é uma velocidade. Essa velocidade indica que você está em movimento. Mas calma, em movimento em relação ao quê? Em relação a um ponto na pista. Uma árvore que passa, né, em relação a uma ponte que você está passando por ela ou está se aproximando dela. Aí você está a 100 km por hora, você está em movimento. Mas quando você muda o teu ponto de referência, então quando eu digo assim, você em relação a uma ponte na estrada, você em relação a uma árvore na estrada, você está em movimento, 100 km por hora.
Mas você, em relação ao carro onde você está sentado ali, você está em movimento ou em repouso? Só é você observar o seguinte: eu, em relação ao carro, eu não estou nem me aproximando do carro e nem me afastando. A minha distância para o carro, que agora é meu ponto de referência, ela não se altera com o passar do tempo. Então, eu, em relação ao carro, eu estou em repouso. Mas quando você muda o referente, ponto de referência, né? Eu em relação à rua, eu em relação à ponte, eu em relação à árvore na pista, aí você está em movimento. Então, depende do ponto de referência. Para afirmar movimento e repouso, depende do referencial adotado. É só isso, tá bom? Só você analisar o ponto de referência. Não pode afirmar que está em movimento ou repouso de forma seca. Não, é necessário que você investigue essa situação. Se existe uma aproximação, se existe um afastamento, ou seja, se existe um deslocamento no espaço-tempo, tá bom? Então ele coloca aqui embaixo também, ó, se não tomasse, né, um referencial, não poder-se-á dizer se algo está em movimento ou parado. Tem que ter um ponto de referência. É isso que ele está dizendo. Vou avançar aqui um pouquinho. Aqui, né, a cinemática, que é o objeto de estudo, né, o início aqui. Então, cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Isso é cinemática, tá? A gente vai estudar movimento dos corpos. Movimento é o repouso, né? Vai estudar se possui uma velocidade, se não possui, assim por diante. Movimento, repouso e referencial. Então ele vai continuar falando aqui sobre esses três, né, esses três conceitos, que é o que a gente explicou ainda agora com o exemplo. Vai dizer assim: o móvel está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Então, se ele sofrer um deslocamento em relação ao referencial, ou seja, se aproximar ou se afastar, está em movimento. Isto é, quando há uma variação da posição do móvel em função do tempo decorrido. Se há uma variação do espaço-tempo, há movimento. Aí ele faz aqui aquela diferença que eu estava dizendo para vocês agora sobre esses dois conceitos de móvel e ponto material. Móvel é todo o corpo dotado de movimento, um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, né, uma pessoa correndo, uma bola rolando, são exemplos que a gente adota aí a palavra móvel. Não preciso fazer referência a quem é esse móvel, não, entendeu? Não me interessa nesse momento aqui na física. E o ponto material, muito utilizado também na física, né, ou seja, eu não quero saber o que é. É um ponto material. Eu quero saber outras coisas desse objeto. Eu quero saber velocidade, quero saber tempo. Nesse primeiro momento aqui na física é isso. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis. Eu não quero saber o tamanho, a massa dele, entendeu? Não, a cor dele, não preciso. Tá bom? Um automóvel em movimento numa rodovia. Então, um automóvel numa rodovia, as dimensões dele perto da rodovia são desprezíveis. Então, eu não quero saber as dimensões. Eu quero trabalhar outras grandezas. E são elas: espaço, tempo, velocidade, aceleração. Nesse primeiro momento é isso que a gente vai buscar. Ele coloca aqui pra gente assim, ó, referencial e repouso, né? É chamado de referencial o corpo que em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante também saber que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Olha, então não é só movimento e repouso que depende do referencial. A trajetória de um objeto também depende do referencial. Então tem outra coisa que é relativa. E é isso que a gente vai ver agora, quer ver? Ele vai mostrar pra gente aí. Tá aqui, ó. Esse exemplo é bacana. Vou colocar bem aqui embaixo da imagem, senão fica ruim. Esse exemplo é bacana. Preste atenção. Um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e movimento em relação ao outro referencial. Lembra do exemplo que eu dei para vocês ainda agora do carro? Você dentro do carro, você em relação ao carro, né, o carro é o meu ponto de referência. Quando eu digo assim, ó, você em relação ao carro, o carro é o ponto de referência. Você em relação ao carro, você está parado, você está em repouso. Você em relação a alguma coisa na pista, você está em movimento. Tá aí a imagem que retrata isso. Você aqui dentro de um ônibus, ó, aqui o motorista, você em relação ao motorista, o motorista em relação a você, vocês estão parados, um em relação ao outro, ou vocês em relação ao próprio ônibus.
vocês estão parados. Agora, se você pegar qualquer um dos dois, ou o próprio ônibus, em relação à moça aqui, ó, a senhora, sei lá, vocês estarão em movimento, porque as posições estão mudando com o passar do tempo. Ora a posição é X, ora a posição é X1, ora a posição é X2. Está mudando a posição. Se está mudando, está em movimento. Então, quando você muda o ponto de referência, né? Vamos ver aqui mais um. Agora a trajetória. Esse aqui é legal também. Trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. O seu rastro no espaço visto por um certo observador. Logo, a trajetória depende do observador, do referencial. Quem é que está observando a trajetória? Então é preciso a gente saber, para a gente poder descrever como é a trajetória. Observe que se estiver dentro do avião, verá o objeto cair. Está vendo esse objeto aqui? O cara abandonou aqui. Quando ele abandona esse objeto, é interessante você saber o seguinte: ele cai aqui, ele cai na direção vertical e também ele anda para frente. Porque quando o cara abandona ele, o objeto está com a mesma velocidade do avião para frente. Então ele faz isso aqui, ó, né, ele faz isso. Bom, para quem estiver aqui fora vai ver esse arco aqui, ó, né, esse pedaço de parábola aqui. Para quem estiver dentro do avião vai ver uma reta para baixo. Por quê? Porque eu tenho a mesma velocidade para frente do objeto. O objeto também está indo para frente e o avião está indo para frente. Então ele vai ver o tempo todo o objeto caindo na linha reta. Quem estiver aqui embaixo vai ver esse arco. Então depende do ponto de referência, né? E ele vai fazer esse arco para quem estiver aqui fora, porque ele tem uma velocidade para frente também, que era a mesma do avião antes dele cair. Tá bom? E como é a mesma do avião, todo momento que ele está caindo, o avião está se deslocando para frente, o objeto também está se deslocando para frente. Por isso que ele vai ver, quem está aqui dentro do avião vai ver só uma queda livre em linha reta. Tá? Interessante esse conceito. Tá bom? E aqui, pessoal, a gente começa a classificar os movimentos, né? O que é um movimento em linha reta? A gente chama de retilíneo. Quando a trajetória do móvel é em linha reta. Muito simples. Ou então quando ele cai da vertical. É um objeto, né, que cai em linha reta. Tá bom? Curvilíneo. Curvilíneo, né, a Terra em torno do Sol, que não é uma curva propriamente dita, mas a gente pode dizer é um movimento curvilíneo, né? É um tipo de elipse. Né? A trajetória que se desenvolve cada espaço, cada pontozinho desse na roda gigante, né? Cada cabine dessa, me faltou a palavra agora, a cabinezinha da roda gigante desenvolve um movimento curvilíneo, um movimento circular, né? O parabólico, que é uma bolinha de golfe, faz isso aqui, ó, é um movimento do tipo curvilíneo, né? O parabólico curvilíneo, tá bom? Isso aqui é o famoso lançamento oblíquo. Né? Lançamento oblíquo, a gente vai trabalhar esse lançamento aí nas aulas subsequentes. Aí. E aqui também mais uma classificação, né? O movimento retilíneos e curvilíneos em 3 tipos diferentes. Né? Os movimentos podem ser uniforme, que a velocidade do corpo não muda com o passar do tempo, podem ser acelerados, a velocidade do corpo aumenta com o passar do tempo, e podem ser movimentos retardados. Né, a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo. Uma classificação do movimento apenas. Você vai estudar comigo nas próximas aulas o movimento retilíneo uniforme. O corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade nunca muda. Tá? O movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo acelerado. O corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade aumenta com o tempo. Movimento retilíneo retardado. O corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade diminui com o passar do tempo. Aí, assim vai, o movimento curvilíneo uniforme. O corpo não se movimenta em linha reta e o módulo da sua velocidade nunca muda. Movimento curvilíneo acelerado. O corpo não se movimenta em linha reta e o módulo da sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Esse movimento bem aqui, pessoal, por exemplo, a gente pode pegar como o movimento da Terra em torno do Sol. Ele não é uma velocidade constante, né? É interessante. Ele tem as suas variações de velocidade. Quando ele passa próximo do Sol, por exemplo, a velocidade dele é maior. Está longe do Sol, está mais devagar. Está próximo do Sol, aumenta, entendeu? Então ele tem ali estágios, né? Movimento curvilíneo retardado. O corpo não se movimenta em linha reta e o módulo da sua velocidade diminui com o passar do tempo. Então, o movimento da Terra, por exemplo, ele teria em instantes diferentes
né, tanto o movimento COVID acelerado como o movimento COVID retardado. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de conceitos. Acompanhe aí o lançamento do vídeo 2, né? O vídeo 2 deve aparecer para vocês aí na sequência, sobre essa parte de cinemática. E não esqueça de deixar o joinha pra gente no vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal Física News, deixe suas sugestões e valeu, fiquem com Deus, até mais!